Irmãos, eu estava pensando uma coisa aqui que, sinceramente, quase ninguém percebe. Nós estamos vivendo na era da informação espiritual. Para pensar, tem muito conteúdo cristão na internet, muitos vídeos de pregações, mensagens motivacionais, devocionais, de oração, isso tudo vai chegando no nosso celular o tempo todo, não é mesmo? E é claro, irmãos, que isso tudo pode ser bênção, mas e se eu te disser que o inimigo pode estar por trás de muita coisa que a gente acaba ouvindo aqui e a gente nem se questiona se aquilo realmente vem de Deus ou não? Pois é, irmãos, o engano do inimigo é mais sutil do que vocês pensam e eu quero revelar aqui algumas coisas que vão abrir a sua mente e vão te fazer entender como o inimigo é astuto, como o espírito do anticristo já está atuando, principalmente dentro das igrejas. É isso mesmo. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero muito que você se inscreva no meu canal, porque todos os dias eu faço a oração da manhã, a oração da noite, para que você comece o seu dia bem e termine na presença do Senhor. Então, se você quer crescer espiritualmente todo dia, venha participar do nosso grupo de oração, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora é o seguinte, irmãos, eu quero começar já falando uma coisa. Jesus falou uma coisa, irmãos, que antes estava escondido, mas ele revelou bem na nossa frente e está numa das passagens mais conhecidas sobre o fim dos tempos. É como se a gente lesse aquela passagem, mas a gente não enxerga o detalhe que é o mais assustador de todos. Deixa eu te explicar uma coisa. Nesse momento que Jesus falou a passagem de Mateus capítulo 24, ele estava no Monte das Oliveiras e os discípulos perguntaram a ele sobre os sinais da sua vinda. E no meio da resposta, irmãos, olha só que coisa séria que ele falou. Está escrito em Mateus 24, o versículo 23 ao 25. Veja o alerta dele. Se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou então, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas e realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Viram? Eu os avisei de antemão. Olha isso, irmãos, quando a gente lê essa passagem, a gente foca muito nos sinais e maravilhas, a gente foca nos falsos profetas, falsos cristos, não é mesmo? E a gente acaba perdendo, irmãos, o alvo principal desse alerta. Porque eu não sei se você reparou, mas Jesus deixou bem claro que esse engano no final dos tempos não virá sobre os incrédulos, mas sobre aqueles que estão firmes com Deus. Isso mesmo, olha o que ele disse, ó, se possível, ele vai enganar até os escolhidos. Ou seja, ele está falando com a gente, ele está falando com a gente que crê, que está na igreja, que está servindo, que está orando todo dia, amém? O aviso, irmãos, não é para o mundo lá fora, o aviso é para dentro de casa e isso aqui muda tudo. Por quê? Por que será que isso passa despercebido diante de nós? Porque nós fomos doutrinados, ensinados através dos filmes, dos livros e tudo mais, de que o inimigo ele vai vir com chifrinho, com rabinho, e não é assim que acontece. A gente fica esperando que o engano ele vai vir com uma proposta para a gente se afastar de Deus, como uma tentação, por exemplo, um pecado que está muito nítido. Mas, irmãos, Jesus está deixando claro aqui que o golpe final, aquele mais bem feito, ele vai vir com cara de poder espiritual. Ele vai vir com curas, com profecias, com manifestações, com sinais que parecem ser de Deus. E será tão parecido com o original, vamos assim dizer, que só uma coisa vai poder diferenciar tudo isso aí. Só uma coisa vai poder te livrar do engano, que é o quê? O amor pela verdade. E eu vou te provar que é isso o único remédio para você não cair nas ciladas do inimigo. E então nós vamos para uma outra passagem, desta vez citada pelo apóstolo Paulo. Ele estava falando nesse caso aqui sobre o anticristo, o homem da maldade, o homem do pecado. E olha só como ele disse que vai acontecer o engano no final dos tempos. Eu vou ler para você 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 9 e o 10. Ele disse assim, ó. Esse homem virá com o poder de Satanás e fará todo tipo de milagres, sinais e maravilhas enganosas. Ele usará toda espécie de engano maligno para iludir os que estão a caminho da destruição, porque se recusam a amar a verdade que os salvaria. Amém? Olha a ligação aqui, irmãos, é muito forte isso aqui. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus disse que os sinais e maravilhas vão tentar enganar os escolhidos. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas serão enganadas porque elas se recusam a amar a verdade.
Então a conclusão é muito clara. A maior proteção contra o engano no final dos tempos não é a capacidade de identificar um milagre falso. Não é você ficar sabendo sobre todo tipo de artimanha do inimigo, todo tipo de cilada, todo tipo de mensagem subliminar, sabe? Não, irmãos, a maior proteção é você ter um coração que ama a verdade mais do que os milagres, mais do que qualquer outra coisa na sua vida. E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, o que é amar a verdade? Irmãos, significa amar a palavra de Deus do jeito que ela é. Significa amar a parte que tanto corrige você, quanto a parte que te conforta. Significa amar a santidade que a palavra de Deus exige, não apenas as promessas que ela oferece, entende? É você amar a soberania de Deus, o cuidado de Deus, mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo. Deu para entender? Pois é, irmãos, o engano, ele funciona naqueles que estão buscando uma experiência, uma emoção, um sinal, uma solução rápida, mas eles não estão apaixonados pela verdade. Ou seja, eles querem o poder de Deus, mas eles não querem o Deus do poder. Eles querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. E amar a verdade é exatamente onde o inimigo trabalha. E como que acontece isso hoje? Acontece, irmãos, todos os dias. Acontece quando uma pregação faz você se sentir bem, mas ela não te leva ao arrependimento. Acontece quando aquele seguidor que você tem na internet, aquele influencer digital, ele traz um conselho para a sua vida que para você vale muito mais do que a palavra de Deus. E aí você acaba aceitando aquele conselho porque você acha que aquela pessoa parece ungida, aquela pessoa parece que falou da parte de Deus para a sua vida. Então, tome muito cuidado. Sabe por quê? Muitas vezes a gente se impressiona com o carisma de um líder. A gente acha que só porque ele é famoso, porque ele prega bem, a gente então assume aquilo para a nossa vida e a gente passa a desejar aquilo que ele proporciona, a gente passa a ter ele como referência e paramos de buscar o caráter de Cristo na nossa própria vida. Irmãos, a estratégia do inimigo não é nos fazer ateus. Isso é uma coisa muito antiga, isso aí é uma estratégia que não funciona mais, certo? A estratégia mais maligna de todas é nos fazer acreditar num outro Cristo. Um Cristo que só abençoa, mas nunca confronta. Um Cristo que se adapta à nossa cultura e nunca nos chama para morrer para o mundo, para o pecado. Um Cristo que é todo poder, mas ele não é nenhuma santidade. Irmãos, esse falso Cristo que o apóstolo Paulo falou, ele vai trazer muito poder, ele vai fazer muitos sinais. E o próprio Jesus disse isso, vai acabar enganando muita gente. Então, irmãos, poucas pessoas sabem disso, mas no contexto da Bíblia, a magia e os milagres andavam lado a lado. Eu não sei se você se lembra, mas lá no Egito, os magos de Faraó, eles copiaram os sinais que Deus fez por meio de Moisés. No livro de Atos, por exemplo, a gente vê Simão, o mágico, que impressionava todo mundo com seu poder, ao ponto das pessoas dizerem que ele era o grande poder de Deus. Então, é preciso que fique muito claro aí na sua mente que o poder sozinho, ele nunca foi a prova final de que algo veio de Deus. Amém? Quantas pessoas aí fazem grandes sinais e maravilhas, fazem cirurgias espirituais, elas realmente curam as outras, mas irmãos, aquela fonte não veio de Deus, porque quando é do Espírito Santo, aquilo traz bênçãos e mais bênçãos e nunca traz algo de ruim. E eu confesso que eu já vi muitos exemplos de pessoas que foram curadas lá fora, não por Jesus, não pelo Espírito Santo, mas a fonte era duvidosa. E de repente a pessoa foi curada, mas aí passa um mês, 2 meses, passa um ano e vem outro problema ainda pior. Ou seja, é como se o inimigo ele desse com uma mão e ele tomasse com 2 mãos. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque Jesus já deixou bem claro que muitos sinais e maravilhas seriam feitos e a gente não pode se apoiar nisso. Devemos amar a verdade e quando a gente ama a verdade, aí então fica fácil identificar tudo que é errado, tudo que é mentira. Irmãos, Jesus falou também que no dia do juízo, muitos vão chegar até ele dizendo: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, realizamos muitos milagres. Ou seja, eles vão vir com um currículo cheio de obras de poder. E qual vai ser a resposta de Jesus? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, percebeu a seriedade disso aqui? Fazer coisas poderosas em nome de Jesus não garante que você conheça Ele realmente. O que mostra a nossa fé não são os dons que a gente exibe, mas é o fruto que a gente produz. E quais são esses frutos?
É o amor, a alegria, a paz, a paciência, domínio próprio, enfim, é um caráter transformado pela verdade, essa verdade que a gente ama. Aleluia! Então, irmãos, o maior perigo do fim dos tempos não é o anticristo parecendo um demônio, é ele se parecendo com Cristo. Guarde isso que eu estou te falando, o engano mais sutil é aquele que tem 99% de verdade e 1% de veneno. É aquele que imita a luz, mas leva para as trevas. Irmãos, o que nos salva disso tudo que eu falei para vocês? É somente uma coisa, o Evangelho da Graça. É entender que nós não fomos salvos porque somos espertos ou porque somos espiritualmente melhores que os outros. Não, nós fomos salvos porque estávamos perdidos, mortos em nossos pecados e Jesus, que é a verdade em pessoa, Ele nos amou primeiro. Amém? Ele pagou um preço que nós não podíamos pagar. E a nossa segurança, então, não está apenas na capacidade de discernir o que é errado, mas na nossa total dependência do Senhor e da Sua palavra. Quando a gente se agarra à cruz, quando o nosso amor por Ele e pela Sua verdade é a coisa mais preciosa de todas, então, irmãos, tudo que é imitação, tudo aquilo que não é original, não veio realmente de Deus, acaba perdendo o brilho. Mas sabe o que eu percebo no nosso meio? A gente vê uma corrida muito grande por experiências, por arrepios, por algo novo. Irmãos, o apóstolo Paulo já nos avisava sobre isso na sua carta a Timóteo, dizendo que viria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Pelo contrário, elas sentiriam coceiras nos ouvidos sempre que ouvissem a verdade. Ou seja, para algumas pessoas, elas amam a verdade, para outras, elas detestam a verdade, porque elas revelam aquilo que está sujo no coração. E essa coceira nos ouvidos que muitas pessoas vão sentir e já estão sentindo, é porque elas estão acostumadas a ouvir somente coisas boas, positivas. Irmãos, a palavra de Deus é séria. A Bíblia traz coisas boas? Traz, mas ela traz também uma mensagem de confronto, de alerta. Nós não podemos brincar com coisas espirituais. Irmãos, então a pergunta que fica para cada um de nós hoje é a seguinte: como eu sei que estou em comunhão com Deus? É porque eu estou em busca de milagres? É porque eu estou sentindo algo durante o louvor? É porque eu sinto arrepios? Ou é porque eu amo a palavra de Deus? Ou é porque eu quero viver de acordo com a palavra? Eu estou buscando viver uma vida de santidade? Irmãos, isso é o que mais importa. Então, sempre que você estiver na internet, faça essa análise. Será que esse conteúdo que eu estou assistindo, esse post, essa frase, ela está alinhada com a palavra de Deus? E depois que você fizer essa análise, aí sim você pode compartilhar com quem você ama, aí sim você vai ser um portador da verdade, alguém que realmente faz o bem para as pessoas, porque a melhor coisa que você pode fazer é oferecer para elas a verdade, porque só ela pode nos libertar. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Eu espero que você tenha entendido a lição de hoje. Amanhã eu quero trazer mais uma, espero que você tenha gostado e principalmente eu quero que você pare para refletir. Se você morresse hoje, se o seu coração parasse de bater agora, você tem a certeza absoluta de que Jesus já te perdoou, de que você está com Cristo e que você é salvo não pelas suas obras, mas porque Ele te amou primeiro, porque Ele se sacrificou na cruz por você? Então, essa deve ser a sua confiança, confiar que é somente a graça que nos salva e que somente a verdade do Evangelho pode nos libertar do pecado. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.